A primeira é com a galera da Jux, ali naquele stand fofinho, inflável. Quem passar lá tem que preencher um cartãozinho, jogar na urna, vai concorrer a prêmio. Fácil esse, né? Apenas preencher os dados e pôr na urna? E a premiação vai ser aqui antes do Não Salvo Entrevista, que é a última coisa do palcão. Lá no stand da Fiat tem 2 máquinas de pinball. Quem era fã de arcade vai poder jogar pinball social, porque ele está conectado no Facebook de vocês. Ou seja, para você conseguir liberar balinhas, você tem que facebookar. E tem prêmio que é uma miniatura dos carros da Fiat. Que bonitinho. Ganha carrinho. E por fim, a galera aqui das Três Corações que está dando... Ah, deixa eu jogar cappuccino para vocês. Quem já pegou o cappuccino geladinho? Dá pronto. Nossa, é animal, eu amo isso. Vou dar um para você. E um aqui para esse lado. Eu não vou jogar longe porque, né, vai explodir até chegar lá. Pega aí. Então, ali no stand da Três Corações, além de ter esses cappuccinos geladinhos, você também pode participar de um quiz. Quem manjar mais dos paranauês da internet vai ganhar o direito de sentar nessa cadeira aqui, que é a cadeira do patrão. Essas 3 cadeiras vermelhas, você está na patronagem. Mas tudo bem, se não chegou ninguém ainda, você pode ficar aí. Vocês 3 aqui, ó, tá certo, né? Então cola lá para responder as perguntas. E agora a gente vai ter um jeito simples de ganhar brindes no palco também. Os brindes são... Olha que fofo. É um negócio que você coloca no seu iPhone. E você pode... Alô? Alô, além? Um suporte de iPhone e uma almofada controle remoto. Você fica com a almofada lá tal e depois já aperta aqui. Como faz para ganhar? Está começando agora, nesse momento, o Mafre Quiz. O Mafre Quiz vai fazer algumas perguntas para vocês sobre cultura nerd, tecnologia, internet, virais, web celebridades e memes. Quem correr aqui primeiro com a resposta certa vai ganhar. Calma. Fiquem atentos, hein? É aqui, ó. Corre aqui. Deixa eu ver, tem que ficar no meio. Aqui, ó. Aqui. Aqui, tem que correr aqui e falar no microfone. Vai ganhar primeiro o suporte de iPhone, que você liga nele e ainda fala com Deus. Vamos ver. Primeira pergunta. Ó, atenção. Qual o nome da máquina do tempo usada por Doctor Who? Tardes. A resposta é correta! Peraí, deixa eu pegar o resto do prêmio. Pega com a Lúcia ali, ó, o resto do prêmio. Tardes. E de que cor que tem que estar a cabine telefônica para a pessoa poder viajar no tempo? Azul! Muito bem. Segunda pergunta. Valendo uma almofada que também é controle remoto de TV. Essa é muito fácil, galera, sério. Essa é fácil pra caramba. Eu vou até ficar mais para trás que vocês vão, meu. Não, tem que estar sentado, não pode estar em pé ainda. Tô te vendo, hein? Não vale roubar. Qual o nome da praia favorita do Senhor Fale? Praia da Baleia. Ah, que fofo. Ainda. Ele que te... E a resposta está correta! O Nissin Fale gosta muito de ir para a Praia da Baleia. O que mais que o Nissin gosta? Eu não lembro de... Calma, deu branco. É o nervoso, né? Quando coloca o microfone na sua cara... Calma, reprimir aqui. Alguém quer ajudar o rapaz? Na internet, ele joga videogame. Ele gosta da família, ele gosta das irmãs, do irmãozinho, dos pais. Ah, isso aí, que fofo. Pega com a Lúcia, então. Cadê aqui? Ah, tá aqui. A sua almofada, controle remoto. Você vai dormir aqui no IPix? Não, estou mobiliando a minha casa aqui. Ontem eu já ganhei um carregador de celular, hoje eu ganhei quase mobiliando. Nossa. Era me avisa. Geladeira. Depois você pode pegar uma dessas aqui. É isso aí. Você vem no IPix, você ganha botão, você mobília a casa, você consegue conteúdo, falar com as pessoas. É uma coisa maravilhosa, né, Lulu? Então, vamos lá. Já foram? Todos os debatedores estão aí? Deixa eu ver. Estou vendo o David, estou vendo o Rafuco, estou vendo a Manu. Estou vendo o Rodrigo. Tá todo mundo aí? Agora esse debate vai ser
mais power. A gente vai falar sobre as coisas dos protestos de redes sociais e como todo esse processo está mudando a cara da mídia brasileira. A gente está vendo um monte de coisa rolando. Abaixo a Rede Globo, a gente não é bobo, pessoas queimando carros da imprensa, novas formas de mídia alternativa nascendo e ganhando força, vocês com voz, todo mundo tendo voz, etc. Além de ser um processo maravilhoso para o país, porque a gente está tentando fazer alguma coisa para mudar essa situação absurda que está rolando, também é um processo interessante para a formação de opinião, né, que está rolando por aqui. Então, para fazer esse debate, para debater esse assunto, que é um debate power, eu quero chamar primeiro o nosso mediador, o David Butter. Vem para cá, David. É David ou Davi? Davi Butter. Você pode subir pela rampa do Planalto ou dar um jump aqui. Obrigada. Você pode escolher onde você quiser ficar. Como mediador, sim, você tem total liberdade de escolha. Quero chamar também o Inagaki, que já estava aqui no palco, agora ele volta. Vocês vão cansar do Inagaki hoje? Vem para cá, Ina, para discutir isso também. Vamos chamar também o Pedro Doria, que é diretor digital do Globo, para estar aqui com a gente. Bem-vindo, Pedro, já é o segundo e o Pix, né? No ano passado estava aqui também, debatendo coisas difíceis sempre, né? Quero chamar o Rafuco, nosso videomaker, militante. Olha, trouxe fã-clube. Tem fã-clube do Rafuco aí. Quero chamar o Rodrigo de Almeida, que é editor do IG. E para fechar a mesa, eu quero chamar o Felipe Bressanha, da Mídia Ninja. Vem para cá, Felipe. Vamos lá. Olha, também trouxe fã-clube, né? Cadê o fã-clube? Então, bom, eu vou deixar vocês com o Davi. Alô. Eu fico falando David, porque eu acho o seu nome inteiro muito chique. Você tem que usar longo para falar, né? E no final a gente abre para perguntas? Ou você quer no final, né? Se Então tá. no meio questão, a gente pode... Tá baixo esse microfone, troca com esse aqui. Alô? Foi. Esse aqui tá meio baixo. Alô? Mais alto tem que... Aumenta um pouquinho, mais um pouquinho. Tá bom. Então eu vou deixar o meu com você. Bom debate, pessoal. No final tem pergunta. Obrigado. Divirtam-se. Obrigado. Maravilha. Olha só, eu acho que quando me chamaram aqui para mediar essa conversa, eu fiquei me senti um pouco ambivalente em relação a isso, porque eu acho que a gente vive um pouco uma crise de mediação, assim, em relação à comunicação. E mediar algo que está relacionado à crise de mediação é uma grande ironia, assim. Então eu vou tentar fazer isso aqui da forma mais livre e fazer perguntas gerais e quero que vocês interajam e qualquer coisa eu entro para mediar propriamente, tiranicamente, mas vamos lá. Uma primeira pergunta que eu queria fazer, assim, um pouco para abrir a conversa, que é bem simples, bem singelo. O que vocês aprenderam com o que aconteceu a partir de junho para cá? Olhando do ponto de vista de tecnologia, política, sociedade, o que vocês aprenderam, o que surgiu de novo para vocês? Olha, a primeira coisa é que, por exemplo, o Mídia Ninja é uma referência fundamental, inevitável, quando a gente realmente pensa em como é que foi toda a cobertura dos eventos. Do ponto de vista tecnológico, acho que serviu como uma grande provocação ao jornalismo tradicional. Porque todo mundo que trabalha em redação sabe que existe... O trabalho é um pouco mais limitado no ponto de vista de facilitar o uso de novas tecnologias, facilitar você conseguir aprovação para fazer uma coisa X ou Y. Se bem que eu encaro o Mídia Ninja, na verdade, mais como a possibilidade da gente ver o dado bruto do que como jornalismo em si. Porque, assim, eu, por exemplo, acompanhei muito, fiquei colado no computador para ver a cobertura que estava sendo feita das principais manifestações em todo o país, catalisando naquela de São Paulo, que teve a repressão bruta da polícia militar paulista e acabou realmente acendendo estopim para outros movimentos semelhantes em outros estados. Eu, acompanhando a câmera, a primeira coisa que todo mundo realmente se perguntou é como é que eles faziam para a bateria do celular durar tanto.
E como é que eles conseguiam fazer com que aquela imagem fosse visível, durasse tanto e fizesse aquela cobertura num traveling, num plano de sequência em que você, na verdade, via as imagens brutas que eram muito mais interessantes do que a narração em si. Então foi a possibilidade da gente testemunhar em primeira pessoa o que estava acontecendo. Pessoalmente, eu teria deixado a narração de lado, ouvindo só conferindo a imagem, o som, para depois fazer o trabalho que o jornalismo tradicional faz, que é aquela história de você fazer a apuração dos fatos, ouvir as outras vozes, fazer uma curadoria de todos aqueles eventos, porque a gente via um monte de pessoas testemunhando, tirando fotos, relatando o que tinha acontecido, o que tinha acontecido com eles mesmos nas ruas, e no meio daquela maçaroca toda de informação aparece o trabalho de quem faz essa curadoria e de quem faz a apuração fundamental de toda a história. Eu acho que a gente vive um momento curioso no qual as coisas não estão claras. Você vê esses movimentos todos que vai, sei lá, dos indignados na Espanha, dos occupiers nos Estados Unidos, a Primavera Árabe, Tunísia, Egito, meio que essa guerra civil na Síria, esse movimento agora na Turquia, você sempre tem um de dois fatores nos países. Ou você tem uma crise econômica séria que provoca um daqueles desempregos acachapantes que ferra com a sociedade. Ou então você tem algum tipo de ditadura, algum tipo de regime autoritário que também é acachapante e sufoca a sociedade. O Brasil tem essa característica que é o primeiro país onde você vê esses movimentos descentralizados indo para a rua, onde, no entanto, você tem uma democracia plena e também você tem emprego pleno. A gente tem um dos melhores índices de emprego da história do Brasil. E, no entanto, obviamente, tem uma mensagem aí que isso não basta. As pessoas estão definitivamente insatisfeitas. Existe uma insatisfação latente presente na sociedade. E eu acho que a gente está com uma baita de uma dificuldade de mapear essa insatisfação latente. Tem uma coisa na qual eu discordo de você, Ina, que é o seguinte: eu acho que não existe imagem bruta. Qualquer coisa, a partir do momento que você fez aquele corte, entendeu? Que enfim, é inerente à tecnologia, né? Tem aquela telinha retangular. No momento que você escolhe, aleatoriamente ou não, mostrar apenas um pedaço da imagem, você não tem escolha, a tecnologia te impõe isso, você já está fazendo algum tipo de edição. Quando você impõe uma narrativa em cima, quando você começa a fazer uma descrição, quando você usa adjetivos, e olha, isso vale para grande mídia ou para mídia independente, tá? Há uma edição, há uma interpretação dos fatos, há um corte. E eu acho que estamos todos no processo de tentar compreender o que está acontecendo. E eu ainda não consegui ler ou ouvir nenhuma boa teoria a respeito de o que está de fato acontecendo no Brasil. Que alguma coisa está acontecendo, não há dúvida. Mas essa narrativa não está redonda ainda. A gente não conseguiu contar. A gente pode ter muito calor, a gente pode ter muita emoção. A gente não tem ainda uma boa explicação mais fria, aquela coisa mesmo de academia mesmo, entendeu? De, vem cá, o que está acontecendo? Onde está essa insatisfação? Não está claro. E eu acho que é o mais interessante, o mais intrigante desse momento que o Brasil vive. Rafuco. Bom, para começar, eu acho que a coisa que eu mais aprendi é que a gente tem uma nova dinâmica de se manifestar hoje como uma sociedade. Hoje você pode ter 3 mil professores pedindo aumento de salário. Na Cinelândia, eles vão ser espancados e muita gente acha que ali são só 3 mil pessoas, mas na verdade tem um cenário virtual ali de pessoas que estão acompanhando, que vão acompanhar depois e que vão reverberar aquilo, que é muito maior. Então, a dinâmica real e virtual tem um outro equilíbrio hoje, o que torna muito difícil para muitas pessoas entenderem isso. O que eu acho que, outra coisa que eu aprendi, que eu acho que é muito importante de citar aqui, e a gente acaba de ter um exemplo aqui com o Pedro, que as pessoas que acham que não estão claras as coisas no Brasil, elas geralmente estão dentro de redações, dentro de suas casas, porque se você vai para a rua, no primeiro momento, a primeira percepção que você tem é:
as coisas nunca estiveram tão claras no Brasil. Só no tempo que você estava falando aqui, eu anotei algumas coisas que eu ouço na rua, alguns gritos que são das pessoas e agora são meus também. A gente tem um regime autoritário, é o que a gente está vendo agora. A gente tem uma polícia militar que mata nas favelas e na periferia, não só no Rio de Janeiro, em outras cidades também. A gente tem um monopólio de mídia nesse país. A gente tem uma classe média que é classificada como classe média a partir de R$ 291, o que a gente sabe que eu queria desafiar alguém a viver com R$ 291 num padrão de classe média por um mês. A gente não tem saneamento, tem muita gente que não tem saneamento básico aqui nessa cidade. A gente tem remoções arbitrárias em nome de Copa e Olimpíadas. Então, são fatores físicos muito, muito precisos, assim. E tem uma tentativa muito grande de deixar tudo muito abstrato e falar de violência e de contra-corrupção para não dar nome aos bois. Mas a partir do momento que você vai para a rua, você percebe que está todo mundo com nome ali. Cada vez mais a gente está trazendo o endereço, o caminho das pedras, e as pessoas estão aprendendo, estão se politizando. Tem muita gente que não era politizada. Eu, que já me considero relativamente politizado, estou me politizando muito. E o que eu acho mais importante é que a política se tornou um dos temas centrais do Brasil. Isso é inegável. E esse é o primeiro passo, definitivamente, para a gente dar qualquer passo, assim. Eu acho que é isso. Rodrigo. Bom, obrigado. Davi, você pergunta o que a gente aprendeu. Eu acho que a gente aprendeu o quanto nós não aprendemos sobre o Brasil. E aí vale um desaprendizado, vamos chamar assim, para governos, pegos de surpresa com os protestos nas ruas, válido para a mídia, sobretudo a mídia tradicional, vale também para analistas políticos, cientistas políticos, sociólogos e todos aqueles que estão, e jornalistas, inclusive, que trabalham destinados a entender e a interpretar e a retratar a realidade do Brasil. Mas acho também que a sociedade também revela saber pouco sobre si mesmo, sobre a sociedade. Paralelo a essa constatação do desaprendizado, ou do pouco aprendizado que nós temos sobre nós mesmos, eu vejo que você tem, claro, dois questionamentos fundamentais. Um sobre os governos, sobre a política tradicional, sobre a forma de representação que não só o Brasil, mas como a democracia ocidental realmente vigora. E a mídia tradicional, sobretudo. Você tinha, até, digamos, os anos 90, o papel do jornalista como grande filtro da interpretação da realidade, ou do retrato da realidade, o grande filtro sobre a veracidade das informações publicadas. E, não obstante essa questão da imagem bruta, passar por um processo de edição também, passar por um processo de filtro, o que há com a internet, sobretudo, é a pulverização, a proliferação de múltiplos meios, de múltiplos canais de obtenção de informação e de realidade. E não só de obtenção de informação, como acesso também à opinião. Quer dizer, você tinha antes quase um monopólio do jornalismo impresso como detentor da formação da opinião pública do país. E que resvalava em cadeia para toda a mídia. Acho que hoje, com múltiplos blogs, múltiplos sites, múltiplos portais, isso é um pouco mais difuso e, portanto, até mais fácil de você seguir aquilo que você tenta imaginar que seja uma realidade mais próxima daquilo que você imagina. No entanto, eu vejo com olhos muito críticos sobre os protestos. Acho que, apesar de todo o lado positivo em relação a isso, a transformar o Brasil numa ebulição de pensamento e de análise sobre a realidade, o grau de dispersão sobre a agenda política acho que é muito alto. E me choca um pouco, me surpreende um pouco quando eu ouço palavras como essa, de dizer que nós vivemos sob um país autoritário. Quer dizer, o que há no Brasil é uma democracia, nisso eu concordo com o Pedro, se não uma democracia plena, e a democracia nunca será plena, a democracia será sempre um ato imperfeito, mas você teve no Brasil, como nunca, dos anos 50 para cá, um grau de inserção da população, seja ela mulher, pobre, rico, de qualquer faixa de renda ou de qualquer região do país, a inserção
eleitoral, que é o seu mecanismo mais fortalecido de exercício da democracia. E como segundo passo, que é até um paradoxo para essa constatação de se viver num país autoritário ou não, é que nunca se viveu tamanha liberdade de opinião, de difusão da sua própria informação, de diversificação da produção, seja ela informativa, seja ela cultural, seja ela ética ou estética. Então, nesse ponto, eu acho que, de todos os lados, nós temos ainda muito a aprender. Felipe, o que você acha? Depois a gente vai para o Rafuco, que eu vi que ele está se coçando lá para fora. Eu acho que a gente está num momento, né, que no Brasil é um momento único. Acho que tem muitas coisas que, de junho para cá, ficaram evidentes, ganharam as ruas e escancararam as portas da sociedade, né? E nesse meio do caminho, eu acho que o principal equívoco que se faz é tentar capturar o que foi esse escancaramento das realidades com a figura de um líder, com a figura de um partido que esteja por trás disso, com a figura de um veículo que seja o responsável, com a figura de um entendimento nosso que é um entendimento analógico. Acho que hoje a gente está numa realidade digital que, embora a gente talvez esteja muito numa realidade nunca antes vista no Brasil, de democracia, de expressão, de opinião, eu acho que não dá para a gente olhar para o cenário que está colocado, e o Rafuco trouxe as inúmeras contradições que a gente tem aqui para falar do Rio de Janeiro, né? Espalhados pelo Brasil, então são muitas mais, que não cabe nesse debate aqui de maneira alguma, mas a gente não pode se contentar e achar que isso é um Estado democrático pleno, né? Eu acho que hoje a gente vive uma disputa como nunca houve antes, de uma guerra de informação, que ela é quase que responsável por tudo que está colocado, pelas formas como são narradas as histórias, pelas formas como a opinião pública entende o que está acontecendo e pela síntese que, no final, a sociedade entende do que foi aquele momento. E hoje, mais do que nunca, a gente tem a possibilidade de qualquer um que estiver aqui na plateia com um smartphone e um plano de 3G, ligar o seu celular em qualquer ambiente, não só numa manifestação, e fazer uma transmissão ao vivo e fazer uma publicização dos fatos em tempo real daquilo que está acontecendo. A mídia ninja, ela não começou nas manifestações, mas com certeza nas manifestações conseguiu ter um alcance maior daquilo que ela estava fazendo. Conseguiu ter uma maior visibilidade por estar na hora certa e no lugar certo, de um momento e de uma vontade também das pessoas, que era essa, de assistir em primeiro plano aquilo que estava acontecendo. Eu acho que a narração, ela é algo, até nesse campo, fundamental, porque eu entendo a coisa assim da imagem bruta, de tentar fazer algo para depois ser editado e tal, mas a gente sempre teve o debate também muito claro de que há uma subjetividade, há uma parcialidade, há um ponto de vista, há uma opinião que pode ser dada em cima daquilo que está acontecendo, que o jornalismo tradicional sempre teve muita dificuldade, principalmente não de fazer uso, mas de assumir as parcialidades possíveis e quase que, esqueci a palavra, mas que não se pode fugir, né, de um campo do jornalismo como ele está colocado. Então eu acho que hoje a gente tem esse escancaramento das realidades, a gente pode, através de um processo participativo, envolver mais a sociedade se coloca, é ela que ocupa as ruas, ocupa os espaços, é ela que liga os seus celulares para transmitir ao vivo. Então, eu acho que tem essa crise do intermediário, né? Ela está muito explícita no campo do jornalismo, porque a informação, ela é algo que, mais do que nunca, foi escancarado também nesses movimentos, e a gente entende que cada vez mais pode ter um processo, um arranjo, onde os coletivos conseguem se comunicar, onde as pessoas conseguem se falar e conseguem produzir com autonomia e com independência de tudo que está colocado. Então, acho que tem algumas provocações aí para começar. Ótimo. Rafuco, você queria falar, eu vi aí que você estava anotando. Tá, eu vou fazer... Você quer falar? Pode falar, pode falar. Eu queria dar um pitaco aqui. Eu acho que a gente está falando de duas coisas que são diferentes, essencialmente diferentes. O que o jornalista faz é diferente do que vocês fazem. E veja, não é que isso seja um defeito de forma alguma. Existe espaço para militância, existe espaço para, olha, isso aqui é a minha opinião. E eu quero falar o mais alto possível a minha opinião,
E eu quero explicar para vocês a minha leitura dos fatos e por que a gente deveria seguir um determinado caminho com a voz o mais alta possível. Até porque é assim que uma sociedade democrática se estrutura mesmo. Quando grupos que têm ideias por defender vão à rua e fazem essa defesa. Agora, sabe qual é a diferença, eu acho, que entre nós? Eu não sei bem o que está acontecendo. Você vê com muita clareza. E está tudo bem, mas o meu papel é dar um passo para trás e tentar observar. O papel de vocês é dar um passo à frente e falar. E aí, eu vou dar um exemplo de ordem prática, porque sempre ajuda. A gente teve um episódio na segunda-feira passada. Na segunda-feira passada, é muito raro um editor executivo, como é o meu caso, ir para a rua fazer uma cobertura. Mas, enfim, a conversa está tão grande e intensa que na segunda-feira passada fui eu, não, deixa eu ir lá respirar gás lacrimogênio para ver como é que é, para ver o que está acontecendo, até para compreender melhor os relatos que os nossos repórteres estavam trazendo e tudo mais. Nessa segunda-feira, o Lauro Sobral, que é um dos nossos cinegrafistas, ele fez um flagrante de um policial militar plantando morteiros junto com o militante para tentar incriminá-lo, obviamente, de forma ilegal. Como é que o Lauro, e no mesmo momento tinha um repórter ninja fazendo a mesma filmagem. E aí qual é a diferença entre o jornalismo tradicional e o jornalismo engajado? A diferença entre o jornalismo tradicional era o seguinte: o Lauro não sabia o que estava acontecendo. Enfim, é uma confusão, tem gente correndo de um lado para o outro, tem PM gritando alto, tem gente com cartaz, ali a colar tem um cara com uma garrafa de coquetel Molotov, enfim, é aquela cena desestruturada acontecendo. De repente vem um grupo de policiais correndo na direção de um grupo de garotos que estavam caminhando. O Lauro vai filmando esse grupo e de repente percebe que os policiais chegam de forma bastante agressiva no grupo. E de repente um garoto é obrigado a abrir a mochila e está preso. Está preso porque tinha morteiro, isso e aquilo. E uma menina que estava acompanhando ele fala com muita ênfase: ele não tinha morteiro, ele não tinha morteiro, ele não estava fazendo nada, ele não estava fazendo nada. E o que espanta o Lauro? A menina estava convicta demais. Então ele segue a imagem, ele segue a cena e vai filmando. Ele não tinha percebido o que ele tinha filmado. Ele não tinha percebido. Mas ele fez o que o jornalista faz. Ele estava afastado. Um plano geral. É muito mais frio. Não tem emoção. Mas ele está de longe. E aí, quando a gente chega na redação, a gente vê a imagem toda. E o que a gente percebe? Absolutamente nada. O cara vai dormir. Mas está encucado com o negócio. Ele chegou de manhã comigo e comentou: putz, teve uma coisa esquisita que aconteceu ontem. Ele vê uma segunda vez a imagem, não percebe nada. Na terceira vez, peraí, esse cara aqui estava com morteiro, esse PM aqui estava com morteiro. Aí a gente começa a acompanhar e pá, a gente vê aquele momento: caramba, o cara estava forjando um flagrante aqui, vai para o ar agora. A gente ainda tentou falar com a polícia, os caras não falaram, enfim, tentamos identificar. Não, vamos botar no ar. Isso aqui é um baita de um símbolo de abuso policial. Enquanto isso, o que o repórter ninja estava fazendo? Ele estava grudado na cena, com o celular colado na cara das pessoas e também interagindo. O mesmo repórter ninja estava ali fazendo acusações contra o policial. Percebe uma coisa? Esse repórter ninja estava correto. Aquilo ali que estava sendo testemunhado era abuso policial. Só que ele também não percebeu o que aconteceu. E porque ele estava engajado, porque ele estava emocionalmente envolvido, porque ele tinha um ponto de vista, já uma tese a respeito daquilo, ele estava tão próximo que ele não percebeu o todo. E eu não estou dizendo de forma alguma que o método jornalístico seja infalível, mas eu estou dizendo que existe uma qualidade no quando você se afasta, quando você não está nem de um lado nem de outro, quando você está apenas observando, quando você faz esse esforço gigantesco para apenas observar. É claro que a gente é gente, é claro que tem... A gente se emociona, é claro que a gente tem medo, entendeu? Quando o cara vem com cacetete. Tem toda essa situação. A gente tem medo quando o manifestante chega. Cara, vocês não imaginam o que é ter um crachá qualquer, com alguma imagem das organizações Globo, entendeu? Pode ser a CBN, pode ser a TV, pode ser o jornal, e tá no meio de manifestante, porque o nego desce a porrada.
Entendeu? É uma obsessão por calar uma voz. Não importa se você concorda com a voz ou não. O problema é que a gente está num regime que defende a pluralidade de vozes. Mas existe uma qualidade que o jornalismo engajado não consegue entregar. Consegue entregar outras coisas. Mas isso da informação, da busca honesta pela informação, no sentido de não importa quem que vai ser o, entre aspas, tá, o errado dessa vez. A gente está tentando buscar apenas descrever o que está acontecendo. Rafuco, não vai mais. Vai lá. Vamos então desfazer algumas mentiras que você falou aí. Para começar, flagrante forjado é o que mais tem a toda manifestação. Eu tenho filmado, muitos mídia ninja já filmaram. Então, assim, o Globo mostrar só em setembro e outubro já é muito significativo. Foi quando nós descobrimos. Não, Foi quando nós registramos, Não, cara. tudo bem, tudo bem. A gente tem uma preocupação. Vamos adiante. Deixa ele falar. Vamos adiante. Quando você fala que você é um jornalismo profissional e eles fazem um jornalismo engajado, vamos lembrar que você trabalha para o Globo, que é um jornal muito engajado. Não, você falou profissional. Então você falou errado, mas o jornalismo do Globo é muito engajado e eu venho aqui dar um exemplo para vocês. O Globo, recentemente, ele admitiu que apoiou o golpe militar. E não só apoiou o golpe militar, ele apoiou o regime da ditadura no Brasil, que é um regime que é bom lembrar que matou, torturou e sumiu com pessoas. Então, esse é um jornalismo muito engajado. Eu trouxe aqui a capa que saiu essa semana. Para quem estava na Cinelândia sabe o que aconteceu. 70 pessoas foram presas, 70 inocentes, alguns amigos meus, pessoas que estavam sentadas na escada da Câmara Municipal. A capa do Globo é assim. Lei... Vamos lá. Crime e castigo. Lei mais dura leva 70 vândalos para presídios. Esse é o jornal neutro que não julga, tá? Só é importante lembrar que muita gente saiu hoje da prisão com o inquérito arquivado, porque o Ministério Público pediu para arquivar o inquérito. Aqui embaixo tem mais absurdos, eles estamparam o rosto de 3 militantes que eu conheço pessoalmente, com mentiras e acusações de crimes gravíssimos, como, por exemplo, ela estava na ocupação da Câmara e defende anarquistas. Eu trouxe aqui um e-mail que chegou a mim, que é de alguém que trabalha no Globo, e é um e-mail que foi enviado por você para toda a equipe, dizendo os pontos positivos e negativos daquele dia ou daquela semana. E o e-mail diz assim, e-mail com pontos positivos. Excelente material sobre os Black Blocs. Explicamos a operação, revelamos personagens. Lembrando que esses personagens são todos inocentes e estão sendo inocentados agora. E aí você dá o nome a todo mundo, a cobertura teve início no Globo a Mais, com reportagem de Maiá, Bababá, Rubem Berta. Você fala da Ana Cláudia Costa e da Valesca Borges, que são autoras dessa matéria criminosa. E no final você fala, tem sido uma cobertura com vários momentos de tensão, na qual a tensão é fundamental. Bom trabalho, pessoal, mesmo. Isso não é um bom trabalho, isso é um crime que esse jornal comete. E quando o jornalismo Quando o jornalismo não executa o papel social que a imprensa deve exercer para a sociedade, ele está fazendo ou propaganda, ou ele está sendo um partido político, ou, como nesse caso, eu classificaria como uma facção criminosa. Essas 3 pessoas são inocentes e eu espero que elas consigam direito de resposta para estampar na capa do Globo quem são os verdadeiros criminosos. É só isso que eu queria corrigir da sua fala do jornalismo profissional para o jornalismo engajado. O Globo é um jornalismo muito engajado. Qual é a palavra que você sugere usar? Qual é a palavra que você sugere usar para caracterizar as pessoas que vão para a rua, botam fogo em equipamento urbano, picham o Teatro Municipal, estilhaçam vitrais centenários da Biblioteca Nacional? Como que você sabe que essas 70 pessoas fizeram Nós isso? tínhamos repórteres ali. Como? Foi na semana Nós tínhamos passada. repórteres. E como que a polícia teve que absolver o seu repórter? Como é que o repórter deles é maior do que a justiça? Vocês condenaram gente que não foi condenada pela justiça. Rapaz, a polícia prendeu essas pessoas e tinham que ser presos há algum tempo. E eu digo mais. O carteiro estava dormindo na escada. Um carteiro que estava voltando do trabalho. Rafuco e Pedro, dá um tempo, vamos dar um tempo. Deixa o Felipe entrar aqui rapidinho. Eu gostaria também de colocar, você, né, Pedro, fez aí um relato de um episódio aí, uma experiência em que o Globo teve um papel importante de mostrar, né, de realmente revelar. Mas assim, acho que o Rafuco ele foi muito claro na abordagem do que eu tentei falar antes, enquanto parcialidade e imparcialidade. É tipo assim, vir para cima da gente com um discurso de que não há nenhum tipo de parcialidade e que isso é o profissionalismo
Esse a tradição jornalística é justamente que foi o começo da abertura do debate, que é a crise do intermediário. Ninguém mais é otário para ficar ouvindo mentira e achar que aquilo está sendo colocado com um pé de imparcialidade, sacou? Todo mundo aqui sabe o tipo de opinião que, por favor, o que você chama de engajado acaba saindo aqui, ó, para o Rodrigo Azoubel, é colocado assim. O Rodrigo Azoubel, para quem não sabe, tomou 2 tiros nesse dia em que você começa falando aí que os vans, baderneiras, esse mesmo blá blá blá, né? Ele tomou 2 tiros feitos pela polícia militar, que fez disparos, rajadas, das mais... Tipo, me faltam palavras para descrever o que foi aquela cena que a gente transmitiu em mais de 8 canais ao vivo em tempo real. E esse moleque que tomou, ele tem 18 anos, ele tomou 2 tiros no braço, podia ter sido no coração. E aqui sai como engajado e baleado. Jovem, baleado nos braços durante a manifestação de terça-feira, coleciona participações em protestos e defende ações de vândalos. Se isso aqui é motivo para tomar tiro... Mas quem disse que isso é motivo para tomar tiro? Quem disse? Me diz onde aí está escrito para ser motivo. Ele é engajado. Ele é engajado, ele tem uma página anarquista. Todas as abordagens possíveis que podia se ter para esse moleque ter tomado tiro. Você está lendo o que não está escrito. Ele defende vândalo. Ele defende vândalo. Ele defende vândalo. Na página do Facebook dele, ele defende vândalo. Ele defende vândalo e isso é o que mais de relevante vocês conseguem colocar na capa. Isso é a informação prioritária para vocês, para um cara que tomou tiro, sacou? Para o cara que tomou tiro. Ele podia ter morrido, cara. E a informação mais relevante que o seu jornalismo profissional faz é colocar ele como engajado e baleado. A minha interpretação, e eu vou te dar uma opinião particular, é que se a gente for engajado, a gente pode ser baleado. E que isso... tá aqui, é normal. Você está lendo o que não está escrito. Isso é um filtro seu. Está escrito vândalos aqui. Isso não está escrito. Não, você leu exatamente as palavras e você fez uma interpretação. Mas não está dito isso nessa ali. manchete, Você está fazendo uma ligação de causa e consequência que não existe. Então, eu entendi o Eu profissionalismo. só queria tirar uma dúvida aqui com a plateia para pedir para levantar a mão. Se nessa manchete, lei mais dura leva 70 vândalos para presídio, a sentença está dada nessa manchete ou não está dada? A sentença está dada e foi revogada pela Justiça. Deixa eu te falar uma coisa. Aí para a diferença entre o militante e o jornalista. Não, porque o militante de ditadura. quando a gente flagra policial forjando prova, quando a gente pressiona através de notícia até que os PMs que mataram Amarildo finalmente sejam encarcerados, quando isso acontece, nós somos imparciais. Quando nós chamamos quem bota fogo no centro da cidade de vândalo, imparcialidade não existe. Porque as ruas não pararam de gritar Amarildo, cara. Imparcialidade não existe. Vocês não falam de demoraram pra caralho. Vocês não falam de crime de UPP. Por favor, não falam. Cara, a gente cobre a questão da UPP da Rocinha, que é a mais violenta desde o Será início. que nessa semana foi, eu não sei se é verdade, mas dizem aí, né, que foi a semana que mais se houve cancelamento de assinaturas também depois. Felipe, eu queria fazer uma pergunta, minha função também é provocar um pouquinho. A gente estava falando um pouco, ele estava relatando essa... Oi? Ele estava relatando um pouco essa situação de profissionais de imprensa que estão com dificuldade de trabalhar na rua. Eu queria provocar um pouco vocês dois para vocês comentarem como vocês veem isso, vocês que estão na rua. Do quê? De fato, de profissionais de imprensa estarem sendo atacados ou escorraçados, manifestação. Olha só, quando um profissional de imprensa é atacado, é bom lembrar que, assim, no 7 de setembro, 80% dos profissionais de imprensa que foram atacados pela Polícia Militar, que é muito violenta em relação a veículos de imprensa. Um dos poucos canais que é protegido pela Polícia Militar, inclusive eles podem ir para trás do cordão, é a Rede Globo. Eu mesmo já... Os militantes... Peraí, os militantes... É seríssima, tem vídeos disso. Deixa eu terminar de falar. Santinho, quando você está sendo cercado por militantes e vai ser atacado, então, sim, a polícia protege, essa é a função da polícia. Sim. Mas isso não é porque o cara trabalha para o veículo X ou Y. Sim, bom, quem está na rua vê que é específico.
Outra coisa que eu quero dizer é que quando a Rede Globo é expulsa de uma manifestação, geralmente aos gritos, e eu sou um dos que sempre prega pela paz ali, pela paz, pelo menos física, da integridade, porque aquele jornalista é um indivíduo, ele não tem nada a ver com isso, ou um pouco a ver. Mas é o seguinte, quando a Rede Globo é expulsa dali, os manifestantes não estão expulsando a liberdade de expressão. Estão calando uma voz. Não. Quando Eles estão você num jornalista, não importa o veículo, você está esse tipo de manipulação. Não importa, este importa tipo qual de é a opinião do indivíduo. Todo indivíduo tem o direito de se expressar. Isso é uma questão de livre expressão. Rodrigo, Estamos vambora, repudiando a mentira. Quero teu comentário sobre repudiando essa a mentira. Você classifica Mentira. o que nós chamamos de fato de mentira. Não, eu não, a justiça. Vamos seguir, a justiça. vai ter mais oportunidade. Vai ter mais oportunidade. A justiça é a notícia de hoje. O Ministério Público liberou essas pessoas e arquivou o inquérito. Sim. Não sou eu que estou falando, tá? Sim. Rodrigo, comenta. Quero que você entre também na conversa. Bom, eu preferia que não fosse, sem querer defender Pedro, mas eu preferia que fosse um debate sobre a mídia em geral e não sobre a Globo. Mas, evidentemente, como é a mídia mais forte e de maior influência, certamente é também a mais criticada. Eu queria anotar 2 pontos. Primeiro, tem uma frase máxima, de uma máxima que diz, em períodos de guerra, que diz que na guerra a primeira a morrer é a verdade, né? É claro que nós não quero associar a guerra, mas quero associar períodos de conflito mais agudo. Então fica sempre mais difícil você interpretar aquilo que é real ou aquilo que é interpretação de um lado ou de outro, sobretudo quando os ânimos estão mais aguçados, que é o caso prontamente. Não acho que haja no jornalismo qualquer forma de imparcialidade, acho que isso é uma ilusão. E como não há imparcialidade em qualquer forma de jornalismo alternativo ou tradicional. Também tem uma máxima no jornalismo que diz que notícia é tudo aquilo que o editor decide que vai ser publicado, né? Então, necessariamente passa por um filtro do jornalista, seja ele um jornalista que trabalha com mídia digital, com mídia impressa ou com TV, enfim. Então, esse filtro ele é condição da existência e do trabalho do jornalista. Ao mesmo tempo, eu concordo com o Pedro no que diz respeito à agressividade e ao extremismo da reação, digamos, popular nessas ocasiões. Acho que isso se deve muito à condição de, entre aspas, império que a Globo tem. Como todos os impérios, seja o Império Romano, depois o Império Britânico ou o Império Americano, ele se traduz necessariamente num ódio, numa forma de ódio ou de reação negativa muito forte para quem não é. E aí eu disse império muito entre aspas, porque o império é mais classificado por aqueles que veem a Globo hoje como detentora de monopólio, de mídia e tal. Acho, porém, que esse monopólio ele não existe no momento. Na minha primeira fala, eu justamente ressaltei o caráter cada vez mais plural, cada vez mais diversificado das vozes da mídia. Então, a força do que supostamente se considera a palavra de um império ou a palavra de uma mídia que tem um monopólio de opinião ou de expressão, não acho que isso corresponda à realidade. Então, também me choca, ao mesmo tempo, quando você vê essa agressão a jornalistas, e sobretudo a jornalistas da Globo, por se tratar de quem seja. Quer dizer, qualquer forma de tentativa de se calar uma expressão de manifestação é, para mim, negativa. Como também se viram, e aí não ligado diretamente à mídia, mas a qualquer forma de expressão tradicional da via política. Em várias manifestações, se chegou um manifestante empunhando uma bandeira de um partido, por exemplo, esse manifestante foi duramente atacado. Foi imediatamente pedido para que ele eliminasse isso. Quer dizer, como também é da natureza do processo que ele também se manifeste do ponto de vista do partido ao qual ele pertence ou que ele admira. Então, em todos os lados, portanto, ao meu ver, sem querer fazer um meio de campo, mas eu acho que há equívocos de lado a lado na ação e na interpretação desse processo. Felipe, manda. Você quer entrar, NH? Eu queria comentar é que... Deixa o Felipe entrar primeiro, que ele já está... Jogo rápido também, eu só queria complementar um pouco o que o Rafuco disse, né? Eu acho que, assim, a questão do jornalista, dessa mídia profissional, que é agredido nas manifestações, eu não acho que é nenhum tipo de solução
Eu não acho que é nenhum tipo de uma ação correta. Não acho que é o caminho onde as coisas devem ser seguidas. Eu acho que tem um grande acúmulo das pessoas que estão nas ruas, não só pelas inverdades que saem com relação aos manifestos, que com certeza não são perfeitos, não são uma forma 100% Você pode usar a completa. palavra vândalo, cara. O que você está falando? Você pode usar a palavra vândalo, porque quando você destrói equipamento público... Cara, quando você peraí, pisa deixa eu completar. Isso é vandalismo. Cara, mas não é só isso que está nas ruas. Se você Claro tivesse que mais não. presente lá, Claro você ia que ver não. também Claro que que existem não. outras várias Claro que causas não. que estão listadas. Eu não e estou você, dizendo inclusive, isso. me deixaria falar a respeito disso para tentar concluir uma ideia e Não, a gente você ter tem toda a razão, desculpa. o que você estava falando como liberdade de Vamos expressão lá. e que te Tem incomoda toda a razão, plenamente. desculpa. Então, Vamos lá. por favor, 1 minuto é o que eu Vamos lá, preciso Felipe. para te passar isso. Eu acho que não é o caminho tirar os jornalistas das ruas e agir com agressividade. Eu acompanhei vários desses casos e acho que não é por aí. Esses manifestos, esses atos não são 100%... eu acho que não tem uma... É plural, sabe? São várias pessoas e tem sim os seus equívocos, tem os seus erros e tem sim momentos em que não se faz a coisa mais estratégica, mais tática. Mas a gente tem que entender que essas pessoas têm legitimidade para tirar esses repórteres. Tem legitimidade porque há anos a Globo, entre outros vários canais, faz com que essa democracia que a gente viva hoje só não consiga ser atingida por causa de uma ditadura da informação, por causa de um controle desse campo que insatisfaz essas pessoas. Ninguém fala para elas o que elas têm que fazer. É um movimento descentralizado e eles estão indignados. Esse é um ponto. O outro ponto é que a gente tem que ter um entendimento que o jornalista que está na ponta não é o editor-chefe. Assim como o policial que está na linha de frente não é o responsável pela militarização da polícia. A gente tem que ter um pensamento a mais, ir além disso. E eu, enquanto um jornalista independente, eu vou sempre lutar para fazer a disputa no ringue, em cima da notícia, dos fatos, daquilo que está sendo documentado, daquilo que está sendo dito. Eu prefiro que vá lá um jornalista da Globo que faça isso daqui, por mais que isso aqui seja um ato que fira direitos humanos das pessoas que estão aqui, e a gente conseguir ter o debate, conseguir ter um contraponto, do que o impedimento dos jornalistas deles trabalharem. Inagaki. Pedro, você quer comentar, não? Não, sabe, nós partimos de pontos de vista inteiramente diferentes. Com certeza. Não param Tá claro. quaisquer dúvidas. Eu tenho, para mim, aí sim com clareza, um conceito de o que é democracia e um conceito do que é ditadura. Sabe, eu fui alfabetizado em inglês porque eu fui criado no exílio. Entendeu? Eu tenho primos que passaram 5 anos no porão apanhando, entendeu? E inúmeros colegas jornalistas, inclusive na redação do Globo, que passaram por esse tipo de situação. Companheiro, eu acho... Quando você usa para classificar o que o Brasil vive hoje, a palavra ditadura, eu acho isso de um desrespeito com tanta gente que viveu de fato uma ditadura. Entendeu? Isso, só quem não tem noção do que é uma ditadura pode sequer sugerir isso. Pelo mesmo argumento, pelo mesmo critério, desculpa, eu não consigo entender como alguém pode olhar para qualquer ser humano dentro de uma democracia e falar: essa pessoa tem legitimidade para calar uma voz, qualquer voz que seja. E não importa se você concorda, discorda ou mais ou menos. Não existe numa democracia legitimidade para calar uma voz. E aí eu acho que está no âmago, o impasse no qual a gente se encontra, o ponto básico no qual nós discordamos. Até porque, e aí eu reitero e concordo com o que o Rodrigo disse, jamais houve, até porque a tecnologia hoje permite isso, tantas possibilidades de vozes para você ouvir, entendeu? Para você seguir, sobre as quais refletir. Existe uma pluralidade imensa hoje. Entendeu? E, aliás, esse debate é um sinal dela. Então, desculpa, a gente vê países inteiramente diferentes. Olha, que há problemas no Brasil, na saúde, na educação, na morosidade da justiça, na violência policial, não paira qualquer dúvida. Tem muito problema nesse país. Esse é um país que não tem mais fome, praticamente.
Esse é um país que atingiu já quase que a universalização da alfabetização. Entendeu? É um país que ainda tem trabalho escravo. O Brasil é um país muito desigual, que vive muitos problemas. A gente tem um problema de infraestrutura. Olha a quantidade de coisas. Se a gente começa a discutir Brasil, olha como essa discussão pode ser muito mais profunda. Olha a falta de engenheiros e de médicos que nós temos hoje, que faz com que o problema da saúde não seja só falta de hospital e falta de tomógrafo, mas o fato de que em cidades pequenas você não tem médicos o suficiente, porque os médicos brasileiros não são em número suficiente e não ganham o suficiente nas capitais, nas grandes cidades, que faz com que para eles não seja de interesse para o interior. A gente tem uma quantidade imensa de obras que tem que ser construídas, estradas, portos, aeroportos. A gente não tem fôlego para produzir isso tudo, porque não tem engenheiro suficiente no Brasil. Um dos grandes problemas de você espalhar a universidade por todo o país, hoje a gente vive num país em que existem mais pessoas dentro de universidade. Só cortando. Claro. Não, que eu queria botar ele na conversa. Então, perdão, é que eu me empolgo. Vai ele lá. está aqui do meu lado, estou sentindo ele inquieto. Eu queria botar uma pergunta, depois o Rafuco pode comentar, que eu estou vendo que ele também está querendo entrar. Eu queria entender assim, antes de junho a gente falava muito e brincava até na internet sobre o ativismo de sofá, e dizia que as redes sociais estavam cheias de ativistas de sofá. O que aconteceu em junho? Assim, a gente botou fogo no sofá, o que houve? O sofá ganhou força? O que aconteceu? Na verdade, todo esse diagnóstico que o Rafuco colocou na primeira fala mostra que, assim como no Brasil, aquela falácia de que não existe racismo, a gente vê muito racismo velado, de fato a democracia tem uma série de problemas muito sérios. O que aconteceu na manifestação que foi duramente reprimida pelo PM em São Paulo, no final catalisou isso tudo, porque tornou visível uma crise na sociedade que já ocorria há muito tempo. Antes do que ocorreu na Avenida Paulista, houve Pinheirinho, por exemplo, que foi um evento no qual não houve, a gente não conseguiu visualizar o que estava acontecendo exatamente, só havia relatos muito esparsos e que não precisaram toda a gravidade da situação. Então, assim, eu tenho a impressão de que o que aconteceu, que foi muito visível, e isso na mídia e na internet, pelo fato de ter ocorrido na Avenida Paulista, não tinha muita gente filmando, no final trouxe a internet e toda essa história dos sofativistas para as ruas mesmo, porque mesmo o modo como os ânimos se acirraram aqui no debate é uma manifestação analógica do que acontece atualmente quando a gente discute qualquer assunto no Twitter da vida, por exemplo. Ontem, por exemplo, as pessoas estavam discutindo muito a ação dos ativistas que libertaram os cachorros lá no interior de São Paulo. O que você percebe é que as pessoas, quando discutem de uma maneira muito acalorada, porque não há realmente espaço para uma pausa, para um fôlego. Você debate no calor do momento. E é exatamente isso que aconteceu aqui, é exatamente isso que está acontecendo nas ruas em junho, e desde junho a gente vê isso visível. Então, a história toda dos ativistas de sofá, que era uma brincadeira, virou um clichê, no final das contas veio às ruas porque havia, desde então, e na verdade em todos os aspectos da sociedade brasileira, essa insatisfação crescente com uma série de problemas, que no final das contas acabam sendo escamoteados pelo que a gente chama de democracia. É uma democracia, mas a gente vê casos como o da Amarildo que são dignos de ditadura, e dos piores momentos da ditadura. Então, você percebe que quando a coisa se tornou mais visível para a internet e através da cobertura em que todos nós somos um pouco repórteres, e aí remontando a história da imagem bruta, de pessoas com seus celulares que acabam repassando para o mundo tudo aquilo que elas estão vendo em primeira pessoa, isso veio às ruas porque agora sim a gente está vendo o que estava acontecendo. Não havia o filtro de um canal, não havia o filtro de um jornal, e isso realmente catalisou toda essa série de discussões que mostram, acho que espelham muita perplexidade. Você me perguntou o que a gente aprendeu de lá para cá. Não sei. A única coisa, na verdade, a única constatação que eu faço é que todos os problemas estão se tornando muito mais visíveis por causa da internet. A internet é uma grande lente de aumento que faz com que a gente perceba de maneira mais nítida todas as desigualdades que estão ocorrendo há anos. Então, foi uma manifestação latente que foi catalisada de uma maneira catártica.
Rafuco, curto. É um pra eu abrir pra minutinho. pergunta. Só falar para todo mundo uma coisa que muita gente mais velha me fala, que esse período nem se compara ao período de ditadura. Você só aceita que o Brasil não vive uma ditadura hoje se você não considera o cidadão da favela um cidadão. Quando você passa a considerar o morador da favela um cidadão e uma pessoa e um ser humano, você vai ver que existe sim tortura, existe sim morte, existe sim perseguição política, exatamente igual ao período da ditadura, comandado pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O que aconteceu com o Amarildo é típico da ditadura, com a diferença de que a família dele não pode fugir para os Estados Unidos. O que acontece com os filhos do Amarildo hoje em dia eles são ameaçados de morte. Teve uma manifestação contra o desaparecimento do Amarildo na frente da Rocinha, e a família dele falava em voz alta: quem matou foi o coronel, o major que matou. Quem era o comandante que estava tomando conta da manifestação? Era o próprio assassino. Eu vi a manifestação inteira, ele estava do lado da família. Isso é uma ditadura militar, sim, a partir do momento que você começa a considerar essas pessoas cidadãos e seres humanos. Essa é a diferença. Rafuco, não, desculpa. Você está cometendo um erro conceitual extremamente básico. Uma democracia não é uma utopia onde crimes e corrupção, seja política, seja policial, seja lá o que for, deixe de acontecer. Uma democracia é o lugar em que, quando esse tipo de coisa acontece, as pessoas podem ir para a rua falar. Quantos moradores de favela não morrem porque falam? Cara, está acontecendo cada vez mais. Está acontecendo cada vez mais. Por causa dos Temos militantes. uma democracia se amadurecendo. O filho do Amarildo já trabalha como modelo até, cara. Só entendeu? o filho do Amarildo, são milhares de desaparecidos por ano. Sim. 3 mil, só Cara, esse acredite, ano. as pessoas que vivem em 3 mil. favelas hoje vivem muito melhor do que viviam 20 anos atrás. Vivem tão bem quanto eu ou você? Claro que não. Mas esse é um processo de amadurecimento de uma democracia que foi tantas vezes interrompida na história do Brasil. Felipe, entra. Eu queria só trazer de novo o debate, acho que um pouco mais para o que é o propósito dele, que é a gente debater modelos de mídia, de comunicação e essa conjuntura atual. Também trazer um recorte um pouco mais amplo para isso que o Nagaki colocou, que é um pouco esse filtro ampliado da internet, esse zoom que pode ser colocado. Porque eu acho que, com certeza, Pedro, a gente está falando de lados que são bem diferentes, em termos de modelo. E não é porque eu estou no Ninja e porque você está no Globo, mas porque eu acho que a gente está em estruturas que vale a pena aqui a gente dar uma aprofundada e refletir. Né? Uma estrutura, a gente tem uma perspectiva de trabalhar com a notícia, com o princípio de conseguir venda, né? Como a informação como commodity. E de um outro lado, a gente tem, não só pelo Ninja, mas pelos outros diversos coletivos de mediativismo, um trabalho que dispõe essas ferramentas enquanto uma utilidade pública, onde as pessoas também, outras, podem fazer uso dessas técnicas, desses modelos também para si. Então, eu acho que tem duas estruturas macro que valeria a gente aqui discutir, né? Essa da informação enquanto commodity e da informação enquanto utilidade pública, porque eu acho que hoje a gente está dentro dessa crise do intermediário, dos filtros, tendo que lidar com esse antagonismo, essa contraposição entre esses dois modelos, uma vez que as ruas foram tomadas, uma vez que a opinião pública se colocou enquanto produtora de conteúdo também, não só como receptora, né? E uma vez que esses meios eles estão abertos para qualquer um fazer uso. Eu acho que hoje tem uma crise dentro desse modelo que você coloca como tradicional, né? Onde os passaralhos, meses a meses, né, fazem com que as redações sejam esvaziadas dentro de grande parte de... Isso não aconteceu no Globo. Tudo bem, mas como eu disse, eu não quero deixar um debate entre Globo e Mídia Ninja. Eu acho que aqui a coisa ela é um pouco maior. Eu acho que bem tem maior. Aí uma coisa que a gente pode avançar, né? Então, tiveram revistas que foram fechadas esse ano, tiveram várias redações, e eu acho que aí você concorda, porque você, inclusive, deve saber mais do que eu, né? Amigos seus que foram mandados embora, pessoas que trabalham dentro desse modelo e que não mais conseguem, na lógica atual, fazer uma subsistência básica para que esse modelo continue avançando e crescendo como era antigamente. Então, acho que uma primeira provocação que se tem é em que ponto que muda? Aonde que está a virada de chave? O que na estrutura midiática, o que na estrutura de comunicação hoje em dia traz aqui no Brasil, nas suas características específicas, esse momento? Qual que é a participação das manifestações que evidenciam
essas características. Então, acho que aí tem vários pontos para a Legal, gente vamos pensar. botar o Rodrigo na conversa também. Eu vou então continuar a partir da sua fala. Eu acho que essa chave já virou. Quer dizer, e aí entra a partir daí um processo que vai ser um processo longo. Hoje está cada vez mais difícil para qualquer mídia, qualquer empresa, seja a própria Globo, seja o próprio jornal Globo, seja o IG, por exemplo, o portal do qual faz parte, fechar a conta no fim do mês. É um processo difícil. Ao mesmo tempo, e aí quando eu falo que a chave virou, é porque, e aí eu volto à questão da democracia, e não há como discutir mídia sem discutir democracia, porque ela é um dos filtros fundamentais, ela é um dos indicadores fundamentais da existência de uma democracia em nível maior ou nível menor, e aí a gente entra na questão da liberdade de expressão, de acesso à informação e tudo. Então, a própria vitalidade, ou a própria chave virada a partir de agora, e a vitalidade dessa profusão de meios de acesso à informação, eu acho que já é um grau extremamente revelador também da vitalidade da democracia. E aí eu entro aqui um pouco naquele debate anterior, que é o seguinte, a confusão existente entre uma realidade que é uma realidade cruel, desigual, repleta de dados insatisfatórios, mas ao mesmo tempo, como qualquer outra realidade, é processo histórico. Se você compara a realidade brasileira de 30 anos ou de 20 anos atrás, ela é uma realidade extremamente diferente. Pode haver mortes nas favelas? Sim. Por outro lado, há um processo de urbanização ou de revitalização, não gosto de nenhuma dessas expressões, em comunidades. No Complexo do Alemão? Teve? No Complexo do Alemão teve? Aí você vai pelo exemplo negativo, entendeu? O teleférico é urbanização? Mas é isso. O que eu quero dizer é que não há uma... Rocinha teve? Peraí, se eu só puder... Vamos seguir, deixa o Rodrigo falar. Esse seu argumento retórico bate no seguinte: o fato de dizer que há avanço não significa dizer que temos uma realidade perfeita. Entendeu? Então, vai ver o que era o Complexo do Alemão 10 anos atrás. E veja o que é hoje. Assim deve ser interpretada a realidade política, econômica e social de um país. Não é comparar com o pior que vai fazer a gente avançar. É processo de desenvolvimento. Com o que poderia ser pior. Não, mas não estou falando do que poderia ser, eu estou falando do que era e do que é. Viver sob o jugo do tráfico é pior do que o que tem hoje. É só isso. É muito pior do que viver hoje. Mas eu estou falando... Democracia é outra coisa, também dá trabalho. Pergunta. E assim como a democracia tradicional está em xeque, não é só a mídia que também está em xeque. A mídia é forte, mas exatamente como ela é um dos elementos. Os partidos políticos estão em xeque, a igreja está em xeque, os sindicatos estão em xeque. Qualquer outro filtro tradicional que faz parte da realidade da democracia, ele está em xeque. E é bom que esteja. Não é um dado também inovador deste momento o fato de estar em xeque. Em diversos momentos da história, outros mecanismos, outras instituições também estiveram em xeque. O grande passo, a meu ver, saído das manifestações de junho e das futuras manifestações que certamente virão, é que instituições vão nascer a partir daí. Ou que instituições, como as instituições vão se modificar a partir daí. E aí entro no perigo que eu acho que ainda não está claro para manifestantes ou para quem interpreta as manifestações, que instituições nascerão ou que instituições devem nascer a partir dali. Vamos para a pergunta, vamos abrir para a sociedade, vamos lá. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta mais para o Felipe e para o Rafulco, voltando à questão de expulsar os jornalistas das manifestações, que a gente está justamente aqui discutindo, e vocês batem muito nessa tecla, a lei é para todos, certo? Então, assim, a PM não pode tratar quem mora na favela de quem mora no asfalto de maneira diferente, assim como na manifestação não podem ser tratados diferentes. Então, acho que isso vale para... Você não pode tratar um jornalista com crachá do Globo diferente do que você trata a mídia ninja no meio de uma manifestação. O direito tem que ser o mesmo para todo mundo, né? Isso eu quero ouvir de vocês. Você pode não concordar com vai ser o produto final, tá? Eu posso não concordar com o mídia ninja e nem por isso eu vou levantar daqui e não vou deixar ele falar ou coisas do tipo. E aí eu queria que o Felipe comentasse o episódio do dia 7 de setembro, no qual o jornalista da Globo News foi quase espancado, né? Ele foi expulso e teve que ser protegido, e a narração da mídia ninja dizia: eu falei para esse menino sair daqui, ele está correndo risco, ele está arriscando a vida dele em nome de uma materinha para a Globo.
Então, assim, eu queria que você comentasse isso, saber se você concorda, porque, enfim... Tá. Eu tinha falado já antes um pouco a minha opinião com relação à integridade física e os direitos de todo e qualquer indivíduo, jornalista que estivesse ali na manifestação. Acho mesmo que eles não têm que apanhar, acho mesmo que não tem que ser violado nenhum tipo de direito com relação à integridade física e realmente, né, o que está colocado, né, do exemplo do dia 7 de setembro, para ser mais específico, o que teve ali? Assim, o Ninja ele é uma plataforma aberta, ele é uma plataforma onde qualquer um pode levantar o seu celular, se transformar num ninja, começar a transmitir e emitir aquilo que está acontecendo. No caso específico do dia 7 de setembro, o Black Ninja, que estava fazendo essa transmissão, ele avisou, ele faz essa narração porque ele realmente avisou o rapaz que estava lá que ele ia ser linchado. Isso não porque era uma vontade dele, mas muito mais porque ele tinha a percepção de que aquilo poderia acontecer e ele deu um conselho. Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão, né, como eu tinha colocado antes em cima de modelos, aí como é o modelo de transmissão desse rapaz que estava lá e o modelo de transmissão do Ninja. Porque aí também tem, né, o rapaz ele estava lá fazendo a transmissão pelo Skype, ele não tinha nenhum tipo de narração daquilo que ele estava vendo, ele tinha que transmitir o que estava acontecendo, as bandeiras pegando fogo, e era feito um discurso de dentro do estúdio para uma outra pessoa que ali passava a narrativa. Felipe, o que isso tem a ver com o cara ser expulso da manifestação? Calma, cara. Eu estou trazendo uma explicação para a pergunta da moça que está sentada ali e que ela quer saber a minha opinião em cima do que foi esse caso. Eu estou te explicando agora o que aconteceu lá em cima do que são os modelos que antes eu tinha apresentado do commodity de informação e da utilidade pública. Se você tiver um pouco mais de paciência, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, só um segundo. Fala. O que eu quero dizer é o seguinte, independente de modelo, desculpa se você vai falar sobre isso e eu estou antecipando, mas só para entender que você entendeu a minha pergunta. Os direitos são iguais, independente de pontos de vista ou de modelos de transmissão. Assim como os direitos são iguais, a partir do momento que você cria um filtro que você justifica alguma atitude, assim, você é igual você dizer, é todo mundo igual, mas um mora na favela, um mora no asfalto. É todo mundo igual, mas ele transmite com opinião e eu transmito com outro. Não é isso? É isso que eu estou te perguntando. Se são todos iguais, todos são iguais. Não existe desculpa. Ok. É sim. Para essa resposta é sim. Como eu já havia até comentado sobre isso, eu quis ampliar em cima do que foi a narração do Black Ninja nesse dia. E o que são esses modelos que propiciam essas narrações. Uma vez que o Ninja também, eu acho que o Ninja, quando a gente está pensando em cima disso, a gente não tem que fazer uma reflexão se o Ninja expulsou ou não. É que eu quero chegar nisso, entendeu? Se o Ninja foi responsável por tirar ele lá. Ele deu um conselho em cima de uma plataforma que está colocada para ele falar o que ele quiser, o que ele pensar, e isso não é o que o Ninja necessariamente pensa. Isso é o que um repórter que está ali em campo acha e interpreta sobre os fatos. Então, eu acho que, assim, em termos de modelo, o que está colocado com o Skype, não podendo nem ao menos expressar o que ele está vendo, nem ao menos fazer valer aquilo que ele está vendo lá, né? E que vai passar lá na frente, na televisão, quando as pessoas chegam em casa e assistem aquela narrativa que foi colocada, ele responde em campo com agressão física por algo que ele não falou, entendeu? Quanto que o Ninja ele tem uma abertura enquanto uma utilidade pública para a pessoa se expressar. Eu acho que se esse rapaz pudesse falar, com certeza metade dessas agressões elas não aconteciam. Era um pouco para isso. Pedro, vai lá. Desculpa, é que eu não entendi a explicação. Então deixa eu voltar. Porque ele não estava falando, ele merecia apanhar? Ele não merecia apanhar, cara. Existe Isso foi algum o que eu tipo de comecei justificativa? falando lá atrás, cara. Esses Cara, eu já manifestantes falei eram então isso, opressores? cara. Eu já falei isso, Esses cara. manifestantes eram então Para de opressores? jogar com esse tipo de discurso, mano. Vem cá, eles estão Cara, eu já expulsando o falei, cara. Eles estão expulsando o cara. Eles estão expulsando um repórter. Eles estão calando uma voz. Porque imagem também é uma voz. Porque Não, o público calando, não exatamente. não Eles deveriam. estão... Mas você tem que reconhecer então, que há esses legitimidade manifestantes, na ação, eu não cara. reconheço Os ninguém caras que estão cala uma putos. voz.
Eu não reconheço quem cala a voz. Tá, Isto então não você é deveria dar mais democrático. voz também, cara. Você Olha deveria, só, na Deixa responsabilidade o do Rafuco seu entrar. veículo, Rafuco, entra. dar mais voz Felipe. nas estruturas que vocês têm, Cara, nós ganhar publicamos legitimidade da opiniões opinião que não pública. são... Então nós vai... publicamos opiniões que não são as Irmão, nossas a toda então hora, o quê? Nego todo que tá na dia rua é no jornal. fascista? Vamos lá, Nego que vamos tá lá. na rua é fascista? Nego que tá Vamos na lá, rua é Rafuco, vambora. fascista? Ou vocês são Destruir teatro é antidemocráticos? fascismo, sim. Calma, Pedro. Ou vocês são Eu- antidemocráticos? Destruir Vamos teatro seguir. é fascismo, sim. Eu pessoalmente, eu sou Vai muito lá. contra Tá louco. esse tipo de agressão, porque pelo menos a minha luta, todas as lutas que eu tenho ali na rua são por um estado de paz. E eu acho que a gente nunca vai chegar na paz através da violência. Dito isso, eu quero dizer que tem uma questão também estratégica de quando... A minha forma de me manifestar contra a Globo lá jamais é agredindo, inclusive eu já segurei algumas vezes, gente, espera aí, baixa a bola, mas eu fico ali do lado gritando, a verdade é dura, a Rede Globo apoiou a ditadura. Ele pode fazer a matéria que ele quiser ali com aquele som de fundo, tal qual fizeram lá na Globo em São Paulo, botaram um laser na cara dele e ficaram ali se manifestando na frente do estúdio da Globo. Pode falar o que você quiser. A gente está repudiando aqui, não é liberdade de expressão e não é uma visão contrária, porque tem muita gente na manifestação que pensa contrário de mim, muita. Tem gente que vai lá para defender o fim do voto obrigatório, que eu acho que o voto tem que ser muito obrigatório. O problema não é a divergência de opiniões, o problema é o que eu mostrei aqui e, enfim, a gente pode ficar horas falando, são mentiras e distorções, são calúnias, isso é que está sendo repudiado com os cantos. Eu acho que há equívocos, a gente está começando movimentos novos, tipo, as pessoas bateram, agrediram, isso é um erro que tem que ser corrigido, porque se a gente quiser protestar, a gente tem que protestar Pedro, A palavra é na crime. forma da palavra. Deixa o H aqui entrar. Tem uma questão só para complementar deixa Isso não é erro, isso é Deixa ele Ele crime. está se coçando para falar de vândalo, chamar de vândalo o tempo inteiro. Rafuco, deixa ele entrar aqui também. Ah, vamos lá. deixa eu só comentar que é completamente inaceitável que repórteres sejam agredidos porque estão Completamente. trabalhando com veículos de comunicação. Completamente. Mas aí a gente entra na questão que a multidão não é racional, não tem jeito. Quando a gente começa a analisar toda essa história, o fato é que há uma multiplicidade de vozes. Então, infelizmente, a multidão age como mensageiro na Grécia Antiga que ia até um vilarejo para dizer que estava ocorrendo guerra. As pessoas descontavam em cima do mensageiro e ele era morto. É a mesma coisa que está acontecendo com repórteres de veículos de comunicação. No final das contas, porque o fato é que tudo isso que está acontecendo, toda essa massa caudalosa de informações e de opiniões, é caótica, muitas vezes é acéfala e realmente eu compreendo o que o Felipe comentou a respeito da história do repórter, da mídia, a gente ter recomendado que ele saísse de lá, porque não dá para você pedir racionalidade a uma multidão. É a mesma coisa do bate-papo que está acontecendo aqui. Às vezes você não consegue ser minimamente racional, porque não há distanciamento. E é por isso que a gente, de fato, não consegue entender muito bem todas essas informações que estão ocorrendo desde junho. Sim. Mas, Ina, desculpa, Só multidões são instigadas também. Vamos lá, pergunta. E aí deve ser Só a um gente minuto, que Felipe, instiga. Só um minuto. Vai lá. Bem, boa tarde, meu nome é Rodrigo, eu sou estudante de comunicação, também estagio num veículo de massa aqui do Rio, um veículo tradicional. E eu entendo, eu lido com esse dilema diariamente ao ver que imagens de violência são prioritárias na grade de programação de um jornal, em virtude de uma manifestação pacífica, isso desde junho. Mas, entendido isso, eu queria ver das duas partes que ficou bem claro, essas duas posições, tanto da mídia tradicional quanto da nova mídia, qual é o papel que você espera, o Mídia Ninja espera do Globo, da mídia tradicional e vice-versa, para que esse debate avance e não fique estacado onde nós estamos agora, onde você tem uma grande parcela da população que deixou de ir às ruas por conta da violência, seja provocada por policiais, seja por manifestantes inflamados, mas como vocês identificam que o papel do Globo e do Mídia Ninja para avançar nesse processo democrático e participativo da nossa política? Posso começar? Eu vou dar um exemplo prático, tá? Nessa prisão aqui que aconteceu, prisão ilegal de inocentes, a capa desse jornal poderia ser, por exemplo, uma investigação da chefe de polícia civil, Marta Rocha, que foi pessoalmente em todas as delegacias que tinha presos, e os presos foram levados para delegacias espalhadas. Ela foi pessoalmente falar com todos os delegados para eles enquadrarem esses manifestantes em uma lei nova, que é a Lei de Organização Criminosa. Isso é uma baita investigação, porque ela não conseguiu, ela tentou, conseguiu, mandou as pessoas para o presídio. Só de falar mal dela, eu recebo várias denúncias, que eu não sou jornalista profissional, então não vou investigar, mas um debate que poderia ter avançado muito é quem é essa mulher?
de quem ela ganha dinheiro, por quem ela foi indicada e como ela age. Como é a forma de ação da chefe de polícia civil. Quando você tem um banco pegando fogo, é uma imagem linda, também acho que tem que noticiar sim, porque se tem um banco pegando fogo, isso é um fato e tem que ser noticiado. Agora, por que a capa do jornal é um banco pegando fogo e não as 10 reivindicações ali de um governador que está roubando dinheiro, de um secretário de segurança que está matando, de uma polícia militar que está torturando e assassinando, de uma primeira-dama que tem contratos com todas as máfias de transporte. A primeira-dama, a mulher do Sérgio Cabral, o escritório de advocacia dela defende empresas de transporte do Estado. Isso é a pauta. E só quando os grandes veículos começarem a ver que eles têm que falar dessas pautas, é que a gente vai... Óbvio que não só quando, porque a mídia alternativa faz outro papel, a gente faz nas redes sociais, mas o flagrante forjado que sai no Globo tem uma repercussão tão, sei lá, 100 vezes maior do que o flagrante forjado que a gente filma com o celular, porque eles ainda são um rolo compressor. Isso é um fato. Então, em termos da mídia tradicional, da grande mídia, entre aspas, realmente o que falta é tomar vergonha na cara. Pedro, entra aí, tá acabando. Vamos lá. Para acabar. Como é que você sabe que a mulher do governador é advogada da FETRANSPOR? Como é que você sabe que há denúncias contra o governador? Onde você leu? Tem muita gente que tenta falar que as manifestações surgiram de denúncias que apareceram na grande mídia, o que é uma grande mentira. A gente sabe que o movimento Passe Livre em São Paulo fez várias passeatas e sempre a reportagem era vandalismo, vandalismo, vandalismo. Nenhuma reportagem sobre como funciona a máfia de transporte, tanto em São Paulo quanto no Rio. Você não leu o Globo. 10 segundos. Você não leu o Globo? Leio. Não, você a não violência lê. policial, A gente só conseguiu Há 2 trazer meses 100 mil... atrás. 2 meses. Quantos meses foram essas manifestações? Rafuco e Pedro, acho que a gente está terminando. O Felipe estava esperando para falar. Vamos, comentário rápido e vamos encerrar, porque eu acho que a gente já mostrou bem aqui o que está em jogo. Cara, eu acho que assim, mais do que o Globo precisa avançar, eu acho que as novas mídias, elas trazem uma perspectiva mesmo de utilidade pública. E eu acho que as tradicionais, elas deveriam minimamente estar atento a ouvir e se abrir às coisas que estão acontecendo no tempo presente. Porque se for para ficar no tempo passado, realmente vai continuar no passado e vai ficar para trás. Com o maior bom tom que eu posso ter aqui nesse debate, depois de tantas inverdades colocadas aqui e formas indignas de se colocar os argumentos, com todo respeito, absurdo, Pedro, Felipe. com todo respeito... Você aponta para mim a toda hora e você está me chamando de desrespeitoso. Sim, eu acho que você me interrompeu ali atrás e a forma como você coloca tira não só a mim, mas a todos que estão acompanhando esse debate aqui e na internet com relação a tudo que está sendo falado. Então, acho que tanto tomar vergonha na cara como se abrir para o momento presente e ouvir aquilo que está sendo colocado na sociedade seria importante para que tanto as empresas, né, a mídia corporativa se renovasse, como também para a sociedade tivesse mais acesso a uma informação democrática. Gente, olha só, muito curto agora, para a gente terminar num tom olhando para frente. Eu queria que vocês me falassem muito rápido, daqui a um ano, se a gente estivesse aqui conversando. Possivelmente os conflitos se mostrariam da mesma maneira que eles se mostraram. Mas onde vocês acham que ano que vem, considerando que é um ano eleitoral, ano de Copa, de que a gente vai estar falando em relação à tecnologia e política ano que vem? Muito rápido. É difícil. Quem quiser entrar, entra. Tecnologia política? Cara, eu acho que ano que vem vai ser um ano explosivo no Brasil. Acho que a gente teve aqui em 2013 um primeiro momento onde as coisas começaram a inflamar e com Copa do Mundo, eleição presidencial, Olimpíada também na perspectiva de 2016, não dá para achar que tudo que aconteceu aqui, tende a esfriar. Eu acho que esse movimento de esvaziamento das ruas que tentam se colocar, ele na verdade é um processo que vem acontecendo de aquecimento e 2014 com certeza haverá uma explosão na qual eu acho que a gente poderia se precaver cada vez mais a um possível estado de exceção, uma vez que o poder público e a mídia corporativa vem tentando trazer uma narrativa de terrorismo para esse processo que, na minha opinião, é legítimo. Rodrigo. Bom, eu acho que nós estaremos onde nós estamos hoje, talvez com um tom a mais. Eu acho que nos questionando como nós reaprenderemos a fazer jornalismo, como nós reaprenderemos a fazer política, como os políticos reaprenderão a fazer política. Espero que desse debate saia, claro, uma mídia melhor, mais plural que ela já é, mas eu acho que caminha para uma pluralidade maior. E, sobretudo, que
que essa negação da política, ou essa visão crítica da política, não resulte na negação das instituições, e sim no aperfeiçoamento delas. Rafuco. Eu vi nos últimos meses a polícia militar, com tanta violência, trazer a pauta da desmilitarização para as ruas. As organizações Globo, com capas como essa, trouxeram a pauta da democratização da mídia para um outro nível. Essa semana, a chefe de Polícia Civil, muito obrigado, inclusive fazer um agradecimento a ela, vai trazer a pauta do sistema penitenciário, que eu acho que faltava lugar ali. Eu sou muito otimista, eu acho que muitas máscaras estão caindo, espero que mais máscaras caiam. Com certeza vão cair, porque ano que vem tem Copa, todas essas pessoas estão ganhando muito dinheiro com isso, então o Exército já está convocado para atuar nos protestos. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, mas seguir em frente, porque eu acho que o lugar que a gente está indo é muito positivo. Pedro. Cara, eu não estou no ramo de calar vozes, eu estou no ramo de ouvir vozes. Sabe, a única coisa que eu acho que é importante para a gente é o seguinte: ter maior quantidade de pessoas na rua, trabalhando de graça, sendo pagas pelo seu trabalho. Enfim, eu não sou contra o sistema capitalista, eu não sou contra as pessoas terem empresas e prestarem serviços públicos contra isso. Muito pelo contrário, eu acho que isso é absolutamente legítimo, entendeu? O que é importante seja trabalho voluntário, seja trabalho profissional no sentido de ser assalariado para fazer, a gente precisa estar na rua, não só transmitindo, mas investigando. Mas chegando, não é ficar levantando acusações, não, fulano é isso, Beltrano é aquilo. Cadê o documento? Como é que você mostra isso? Como é que você prova? Tanto quanto possível. Cara, abre o jornal, tem muita coisa desse tipo aí. Tem muita coisa desse tipo aí. Entendeu? A gente precisa investigar, levantar. Nunca teve tanta gente sendo julgada como hoje na história do Brasil. Isso é um baita de um ganho. E olha, em todos os lados do espectro ideológico. Esse país está melhorando. Demora um pouco. A gente precisa investigar. Boa, Pedro. Inagaki, para encerrar. Na verdade, a gente tem o privilégio de viver esses tempos atuais. Porque todos esses debates e todas essas novas perspectivas que estão sendo trazidas pelos avanços tecnológicos, de fato, fazem com que a gente tenha uma multiplicidade de vozes como nunca se ouviu. Sim, há a tendência de que ano que vem debates desse tipo tenham muito mais fósforos e muito mais gasolina se aproximando. Mas, ao mesmo tempo em que eu fico totalmente perplexo e não tenho respostas para tudo que está acontecendo, eu gosto muito de estar testemunhando e de alguma maneira, perceber que há uma tendência de melhora. Eu compartilho do Rafuco sobre esse otimismo, porque eu vejo quanto mais vozes se levantam, quanto mais pessoas saiam às ruas para testemunhar tudo que está ocorrendo, de fato. A gente tem esse caos, a gente tem toda essa confusão, mas a gente tem a possibilidade de alguma maneira, filtrar uma e outra coisa, ao contrário de outros tempos em que a gente tinha 5 a 7 canais de televisão disponíveis. Perfeito. Encerrou bem esse incêndio aqui. Queria agradecer a todos por esse momento, foi muito revelador. Obrigado. E é isso. Obrigada. Nossa, tá alto. Eu queria agradecer Obrigado a todos vocês pela presença. É um debate que, dava para ficar 8 horas aqui falando, acho que tem pano para manga. Foi o começo de alguma coisa, o debate está rolando na internet também, todo mundo está checando agora, né, os seus aparelhinhos. E obrigada, a gente até comeu uma parte do próximo. Foi rápido, Desculpa. né? Foi Não, foi intenso, muito legal. mas acho que foi bom, foi produtivo. Foi legal. Obrigada, pessoal. Palmas para o pessoal aqui. Debate lindo aqui. Pessoal, vamos fazer um intervalinho rápido e já voltamos com a próxima mesa, que também vai falar sobre funk, a proibição do funk nas comunidades e como eles estão achando na internet um lugar para expressão. Eu posso acompanhar o Pedro.